Oi, meu povo de Deus! Voltei para mais uma receita. Hoje eu trouxe uma torta clássica da confeitaria francesa. Essa torta se chama torta Bordalou. É uma torta muito leve, que não é muito doce e ainda tem uma pera deliciosa na receita. É rápida de fazer, só que ela precisa seguir alguns processos que não são demorados, que não são difíceis de executar e tenho certeza que qualquer um vai conseguir fazer da cozinha de vocês. Então, os ingredientes e os processos eu vou depois deixar descrito todinhos aí, então vocês não se preocupem, só prestem atenção em como tem que ser feito, certo? Então agora, na batedeira a gente vai levar a farinha, o açúcar e a manteiga em cubos bem gelada. Ela tem que estar bem gelada, porque essa é uma massa brisée que nós vamos fazer pelo método sablage. O método sablage, o que é a sablage? A sablage é quando a gente faz o processo da farinha, do açúcar e da manteiga até que ela fique como se fosse uma areia. A sablage é esse processo. Então a gente vai levar para a batedeira com o batedor raquete, que é esse aqui, uns chamam de folha, outros chamam de raquete, e a gente vai bater rápido, não pode ser muito demorado, porque essa manteiga ela não pode aquecer. Então a gente bate até que ela incorpore, desmanche essa manteiga, se una, fique tipo uma areia. Eu vou mostrar para vocês qual é o ponto. E após que esteja bem assim uniforme, que os pedacinhos da manteiga estejam bem uniformes, a gente vai acrescentar o ovo só até que ele misture bem na massa e ela vai estar pronta. Depois a gente vai enrolar essa massa no plástico filme e vai levar para a geladeira. Então eu vou botar agora aqui a farinha, o açúcar e a minha manteiga em cubinhos. Eu espalho um pouco no bol da minha batedeira, não deixo tudo no mesmo lugar, para a manteiga pegar em várias partes dessa farinha. E agora eu vou fazer um pouco de barulho. Eu começo mais devagarinho para não soltar farinha por toda a cozinha, para não fazer uma lambança toda, e depois eu vou aumentando a velocidade. Tá quase chegando no ponto. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu vou bater mais um pouquinho ainda, que tá muito frio e a manteiga tá demorando um pouquinho mais a incorporar.
Agora já está bem mais incorporada. Deixa eu ver se vocês conseguem perceber. Tá mais... Não cai tão de farinha. E agora eu vou incorporar o ovo. E agora esse ovo aqui eu vou incorporar e só bater até que ele faça toda a liga da massa. É só o tempo de ele sumir e eu já desligo. Pronto. Deixa eu abrir já o plástico filme para já levar direto para a geladeira. Então assim, a nossa massa sai assim, ó, da batedeira. E eu já deixo ela num formato mais arredondado para facilitar na hora de abrir. Agora eu vou botar ela no plástico filme. Vou levar para a geladeira. Essa massa precisa ficar descansando na geladeira por 1 hora, porque esse glúten dessa massa está muito ativo. Então, na hora que se eu tentar agora abrir essa massa, eu vou passar o rolo e ela vai encolher. Vou passar o rolo e ela vai encolher. Então, eu preciso que ela tenha um descanso de 1 hora. Então, daqui a 1 hora, a gente volta para abrir essa massa. Voltando, depois que nossa massa ficou 1 hora e pouquinho na geladeira. Então, ela voltou, como é uma massa à base de manteiga, ela tá bem durinha, bem firmezinha. Então agora a gente vai tirar ela do plástico filme e a gente vai começar a abrir essa massa. Eu vou usar uma forma de fundo removível, de fundo falso. Essa minha forma aqui, ela tem 20 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura, tá? Mas vocês podem fazer com qualquer tipo de forma, pode ser até um aro mesmo, aqueles que são os aros sem essa borda aqui, tá? Pode ser também, tá? Pode ser qualquer forma. Mas é mais fácil fazer com essas formas aqui de fundo removível. Então, o que a gente faz? A gente vai passar um pouquinho de manteiga nessa lateral, manteiga em ponto pomada, nessa lateral, para grudar a massa. Mas só na lateral, tá? Que é uma massa amanteigada, então no fundo não precisa. Então a gente passa para a massa poder grudar. Como a massa, depois que ela vai para o forno, ela encolhe um pouco para essa massa não cair, as bordas dela não cair conforme for assando. Então a gente passa um pouco de manteiga em toda a lateral para ter aderência. Pessoal, um recadinho. Então, curtam, lembrem de curtir o canal, ativar no sininho para vocês receberem as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E compartilhem aí com o pessoal, com os amigos de vocês. Se vocês estiverem achando interessante aí essas dicas, essas receitas que eu estou publicando aí. Certo? Então aqui, ó, bem untado, com bastante manteiga minha lateral. Não sei se, acho que dá para ver que tá bem, com bastante manteiga para aderir. Então agora sim, nós vamos abrir a nossa massa. Farinha,
Se não tem uma bancada de pedra, vocês podem usar o quê? Se tem aqueles tapetes de silicone, pode usar. Plástico, aqueles toalhas plásticas, pode usar também. Na pia inox também pode abrir. Entre dois saquinhos, aqueles saquinhos que a gente de congelamento, também pode abrir. Também super funciona. Não tenham agora medo, bastante farinha na bancada, porque essa massa aqui, ela puxa bastante a farinha, tá? Ó, a minha massa, pode polvilhar um pouquinho de farinha em cima também. E no rolo, na primeira vez, assim, passa também no rolo. Depois não precisa mais, tá? Depois não precisa mais. E daí como é que a gente vai fazer? A gente vai marcar, fazer um X primeiro nessa massa. Faço um X, tá? Na massa. Depois, ao contrário. Vou fazer como se fosse um asterisco na massa, para marcar a massa. Depois, a gente vai abrir essa massa como? Do centro para fora e do centro na direção da gente. Vira a massa do centro para fora e do centro para a direção da gente. Roda a massa do centro para fora, do centro para a direção da gente. E vai fazendo assim, esse movimento e rodando a massa. E virando a massa. E vocês vão abrindo essa massa com cuidado, até que ela chegue uma espessura de mais ou menos uns 2 milímetros e que ela fique com um diâmetro que passe uns 2 dedinhos de altura do diâmetro da forma que vocês forem utilizar, que é o suficiente para que depois o recheio de vocês que comporte o recheio de vocês depois. Sempre tentem abrir, que essa massa vai ficando um formato arredondado para facilitar. Quem trabalha com pasta americana, com fondant, tem mais facilidade para fazer isso, tá? Mas não é difícil, até para quem nunca trabalhou não é difícil, viu? Deixa eu ver aqui, eu acho que a minha já tá. A minha já tá, não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas olha só, se eu levantar aqui, ó, já tá o tamanho, ó. Ó, já tá o tamanho, já tá até passando. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar o rolo, e vai simplesmente pegar essa massa aqui e vai deitar a massa sobre a bandeja, sobre a nossa forma. Deixa eu botar mais pra cá, que acho que agora vocês enxergam melhor. Deitou sobre a nossa forma, e agora a gente vai fazer o que a gente chama de fonçage. O que é a fonçage? É botar a massa, encaixar a massa dentro da forma, que a gente precisa fazer um ângulo de 90 graus, para não ficar abaloada. A gente precisa fazer um ângulo de 90 graus. Então, a gente levanta delicadamente, encosta no fundo da forma, para não rasgar, com o polegar, e vai virando. Encosta,
sente que o fundo da sente o fundo da forma e vai girando essa massa. Vai encaixando o fundo da massa no fundo da forma. Fazendo sempre esse movimento. Com os 2 polegares, chegou, encostou, sentiu que pegou na lateral da forma e no fundo da forma, vira. E vai fazendo a volta. Essa é uma massa, não, ela parece que é muito fininha, né? Mas ela não é tão fininha assim quanto parece. Ela tem uma resistência. Inclusive essa massa brisée, ela é uma massa que ela tem uma resistência maior para cremes que são mais úmidos, para cremes que são mais líquidos. Então é uma das massas melhores para isso. Agora que eu já percebi, já senti que ela já está todo em um ângulo de 90 graus, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar levemente com os meus polegares todas as paredes dessa massa para ter certeza que ela vai ficar bem, vai aderir bem, que ela não vai descolar na hora que ela estiver assando. Então eu vou pressionar bem. E agora como é que eu vou tirar assim? A primeira rebarba, como é que eu vou fazer para tirar? Porque sobrou, né? Olhem aqui. Sobrou bastante, ficou esses babados aqui em volta. Percebe, dá para perceber ali, ó, que tá ali, ó, o ângulo de 90 graus, bem retinho ali, ó, vocês percebem, né? Ó, tá bem, o ângulo bem de 90 graus. Como é que eu vou tirar essa primeira rebarba? Com o próprio rolo. Se não tem rolo, vocês podem usar a velha garrafa de vidro que as avós usavam quando não tinha rolo. Pode ser rolo de macarrão? Pode ser rolo de macarrão. Mas tem pessoas que usam até cano de PVC. Higieniza bem o cano de PVC. Passa bastante álcool nele. Pode usar cano de PVC, não tem problema. Então assim, como é que vocês vão fazer? Pressiona aqui e, ó, vai até o fim com o rolo. Certo? Ó, já tirou boa parte. Já marcou bem. Virou. Ó. Pressiona. Já vai cortando o restante da massa. Esqueci de pegar uma faquinha. Parei que eu vou pegar uma faquinha. Uma faquinha sem ponta, de ponta. Aqui. Aqui, quando a gente vai pegar ainda tem umas rebarbinhas, né? Como é que eu vou fazer para tirar essa rebarba aqui final? Eu sempre vou tirar assim, ó. Opa, deixa eu ver aqui, assim. Nunca para dentro, porque a massa tende a encolher, como eu disse. Então, sempre para fora. Sempre nesse sentido aqui, ó, para fora da forma, ó. Porque ela tende a encolher. Então, rebarba para fora. Rebarba para fora. Agora, o que mais que eu vou fazer aqui nessa massa? Nessa nossa massa, nessa nossa pâte brisée. Vou fazer vários furinhos para essa massa não inflar. Porque apesar dela ter apenas um ovo na composição dela, ela vai criar um vapor quando ela querer inflar. Então eu não quero que ela cresça, né? Quero que ela continue assim, bem retinha.
Então eu faço vários furinhos para que quando ela começar a assar, ela se mantenha retinha. Então eu faço vários furinhos nela. E 10 minutinhos antes dela ficar pronta, eu preciso selar essa massa para ela se manter mais crocante, para quando eu for assar com o recheio. Eu vou pegar um ovo batido e dar uma leve pincelada com o ovo. Ou o que eu posso fazer ainda é, depois ela estiver totalmente assada, passar uma camada fina de manteiga de cacau, esperar essa manteiga de cacau derreter, esfriar, e daí sim colocar um recheio que não vá ao fogo, não vá ao forno de novo. Mas como o nosso recheio que a gente vai utilizar nessa massa vai ao forno, eu prefiro usar o ovo para selar essa massa, tá? Então assim, cheia de furinhos, dá para perceber, acho que, vamos ver, cheia de furinhos, tá? Então agora eu vou levar ela mais 30 minutos pro congelador, pro freezer. Ela fica ali só para lá, essa massa ela tem que ser assada congelada. Depois que ela sair do freezer, eu levo ela para o forno a 180 graus por aproximadamente uns 20 minutos, ou até que ela esteja dourada, e daí sim eu volto para a gente fazer o nosso creme, que é muito rápido, certo? Então agora ela vai para o freezer e depois eu mostro para vocês. Nossa massa já foi para a geladeira, já congelou. Agora já consegui assar ela na temperatura de 170 graus até que ela ficasse bem dourada. Vou mostrar para vocês como ela ficou. Já tá fria aqui, eu já consigo pegar. Deixa eu mostrar para vocês mais no detalhe. Como eu falei, ó, consigo até colocar meu dedo entre a forma. Ó, ela encolhe. Só que tem que ter cuidado aqui, ó, porque ela é uma massa delicada, tá? Então agora a gente vai fazer o creme. Antes que eu esqueça, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações. Caso esse vídeo tenha sido relevante para vocês, não esqueçam de compartilhar nas redes sociais de vocês, tá certo? Então vamos lá agora para o nosso creme. O que a gente vai usar? Primeiro lugar, aqui está a nossa manteiga em ponto pomada, tá? Manteiga em ponto pomada. E aqui eu tenho o açúcar. Eu estou usando açúcar refinado, pode ser qualquer açúcar. Então eu vou colocar a minha manteiga com meu açúcar e vou fazer uma cremagem aqui. O que é uma cremagem? É misturar bem até virar um creme bem branquinho, misturar bem. Esses dois ingredientes. Então aqui. Pode ser com uma espátula, mas eu prefiro o fouet.
Pode ser feito na batedeira? Pode ser feito na batedeira, mas essa quantidade é bem pequena e às vezes o batedor não alcança também. Ó, tá bem branquinho. Não sei se vocês conseguem perceber. Tá bem branquinho. Agora eu vou acrescentar aqui o ovo, 60 gramas de ovos. Tudo vai estar na descrição, tá? Eu não vou bater, porque eu não quero airar essa minha mistura. Eu não quero que fique airada, é só para agregar mesmo. E aqui eu tenho farinha de amêndoas e tenho 5 gramas de farinha de trigo. Por que só 5 gramas de farinha de trigo? Porque eu tenho 5 ml de rum. Cada vez que eu colocar algum outro líquido, seja uma bebida alcoólica, como rum, pode ser também, se vocês quiserem colocar algum outro tipo de licor, ou até mesmo extrato de baunilha, vocês têm que acrescentar 5 gramas de farinha de trigo, porque para essa receita não ficar com um balanceamento comprometido, para ela não ficar mais mole, mais líquida. Então, os 5 ml da bebida que vocês forem acrescentar, vocês vão acrescentar 5 gramas de farinha de trigo, tá? Então, aqui os 5 ml de rum. E aqui a minha farinha de trigo e a minha farinha de amêndoas. Parece pouco o recheio, mas é o suficiente para essa tortinha que a gente está fazendo. Incorporou tudo? Tá excelente. O que eu vou fazer agora? Pegar minha
a minha massa, né? Vou distribuir de forma uniforme pode ser com uma espátula, com uma faquinha, com uma colher, da forma que vocês acharem mais fácil. Olha, vocês percebam que ela cobriu bem a torta. A nossa massinha aqui tá bem recheada. E agora vem as nossas peras, que eu falei lá no início do vídeo, que seriam com peras. Vou mostrar nossas peras. Como eu fiz essas peras? Essa aqui são as peras aquelas Williams, daquela qualidade, né? As Williams. Eu comprei 3 peras, tentei achar os tamanhos parecidos assim, mais ou menos do mesmo tamanho. Descasquei essas peras, cortei elas ao meio, tirei o miolo delas ali, as sementes. Tirei a parte de baixo delas e o cabinho. Para elas ficarem com essa cor rosadinha, eu fervi essas peras. Deixa eu ver se dá pra... Eu fervi essas peras em 500 ml de vinho suave tinto e 500 ml de água filtrada, né? E 500 gramas de açúcar refinado. Quando começou a levantar a fervura, a água, eu contei aproximadamente essas aqui com 15 minutos eu já desliguei porque eu percebi que elas já estavam macias pelo tamanho da pera. Então, vocês têm que prestar atenção quando elas começam a ficar macias para desligar do fogo, tirar, escorrer com tirar toda a água da panela e tirarem elas da panela para interromper o cozimento. Foi isso que eu fiz. Depois eu cortei, quando elas já estavam frias, eu cortei elas em filetinhos. E agora a gente vai decorar a nossa torta. Como que eu vou fazer para decorar essa torta? Eu vou pegar cada pera, eu não sei se pelo tamanho da torta eu vou usar as 6 metades, mas eu vou pegar a pera e da parte mais bojudinha da pera eu vou colocar para a ponta da minha torta e vou deixar a parte mais fina da pera para o centro da minha torta. Eu vou deixar basicamente um dedo, não vou encostar a minha pera bem no fundo da minha, do diâmetro aqui
da minha torta. Eu vou deixar um dedinho de distância da minha torta. Porque quando eu colocar a minha pera aqui, eu vou empurrar essa pera, porque como ela tá toda fatiadinha, para ela fazer esse leque para ir para trás. Eu vou mostrar esse movimento para vocês mais próximo à câmera, para vocês entenderem, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Pego a pera aqui, a parte mais bojudinha da pera, então eu coloco próximo ao diâmetro aqui, a lateral. Não encosto ali. E a parte mais fina da pera eu deixo para o centro. E agora o que eu vou fazer? Como eu disse a vocês, ó. Dá para entender aqui? Eu acredito que sim. Agora eu vou fazer esse movimento. Eu vou empurrar para esse leque abrir, ó. Ó, tô empurrando e o leque tá abrindo. Ó, percebem que tem umas camadinhas ali? Essas camadinhas ali, certo? E eu dou uma afundadinha ainda nessa pera. E assim eu vou fazer com todas as peras até cobrir toda a minha torta. E ela ficou assim. Agora vou levar ao forno 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Depois de assada eu mostro daí como ela ficou. E depois dos 35 minutos no forno, a nossa torta ficou pronta, linda, perfumada. Eu vou mostrar mais de pertinho. Olha como ela tá, parece uma flor. E agora eu vou cortar ela pra gente ver como ela ficou por dentro. Vocês podem cortar ela com a pera, né? Para pegar a pera inteira ou no meio da pera. Então, fica a critério de cada um. Eu aqui, eu vou cortar pegando metade da pera. Olha a crocância dessa massa. Vou chegar bem pertinho aqui para vocês verem como ela fica. Olha que delícia. Ela fica baixinha. E eu não vou resistir, eu vou provar. Desculpa fazer vocês passarem vontade, mas eu preciso fazer isso. Fantástica. Excelente. Essa torta eu aprendi num curso que eu fiz de confeitaria francesa com a Thaís Pacheco. Então eu vou deixar depois na descrição desse vídeo, o arroba dela é southaispacheco, arroba southaispacheco é o Instagram dela. Ela dá um curso de confeitaria francesa online, então sigam ela nas redes sociais também. Tá? Então ela dá aula exclusivamente de confeitaria francesa e ela também tem uma empresa de chocolates artesanais. Então, mas na descrição do vídeo eu vou deixar o Instagram dela para vocês seguirem ela. Ela é uma professora maravilhosa. Então, eu me despeço agora de vocês
com essa delícia aqui que é essa torta. E eu espero que vocês façam, que vocês me marquem nas postagens de vocês e que vocês me digam o que vocês acharam do sabor dessa torta. Tá certo? Muito obrigada. Até a nossa próxima receita.